Oi, pessoal! O assunto da aula de hoje são os centríolos, os cílios e os flagelos. Gente, centríolos são organelas encontradas na grande maioria das células eucarióticas. Eu digo na grande maioria porque existem células que não apresentam centríolos, como, por exemplo, a maior parte das células vegetais, tá? E também os fungos. Os fungos e os vegetais não apresentam centríolo, né? Então, assim, além disso, nenhuma célula procariótica vai apresentar centríolo também. Procariotos, tá? Nenhum deles vai ter centríolo. Então, esses caras aqui, não vão ter centríolos. Alguns autores dizem que existem vegetais, como, por exemplo, as briófitas e as pteridófitas, que são os musgos e as samambaias, respectivamente, podem apresentar centríolos, tá? Então, só essa ressalva para vocês. Gente, nas células que apresentam, como as células animais, a gente vai encontrar os centríolos numa região especial da célula, que a gente chama de centrosomo. O centrosomo também pode ser encontrado em questões de vestibular como sob o nome, né, de região organizadora de microtúbulos. Bom, o centríolo é formado por microtúbulos, na verdade, por 9 grupos de microtúbulos. Cada um desses grupos, na verdade, é uma trinca, né? A gente tem, por exemplo, se um desses filamentos proteicos aqui, se um desses microtúbulos que eu estou mostrando para vocês for aumentado, né? Eu vou dar um zoomzinho nesse filamento proteico aqui. Se eu der um zoom nesse filamento proteico, na verdade, eu vou ver que eu tenho 3 filamentos de microtúbulos que formam esse grupinho aqui. Então, cada um dos centríolos vai ser formado por 9 trincas de microtúbulos, tá? Microtúbulos. Esses microtúbulos, por sua vez, são formados por uma proteína chamada tubulina, que a gente vai conhecer melhor quando a gente falar no citoesqueleto, tá, pessoal? Os centríolos, então, são formados por 9 trincas de microtúbulos. Então, cada um desses aqui que vocês estão vendo, desses conjuntinhos que eu tentei representar para vocês, é um centríolo, tá? Então, os centríolos, eles vão ocorrer aos pares e sempre um perpendicular ao outro. As principais funções dos centríolos são relacionadas à divisão celular, à formação dos cílios, à formação dos flagelos, de movimentação de vesículas e organelas dentro do próprio citoplasma da célula. Para entender mais ou menos como é que se formam os cílios e flagelos, antes a gente tem que entender quem são essas organelas. Na verdade, quem são essas estruturas, né? Cílios e flagelos se dispõem desse jeitinho aqui na célula. Cílios, eles ocorrem em maior número, né? E eles são curtinhos quando comparados aos flagelos, que acontecem em menor número, né? E são bem longos, né? Os cílios, eles podem estar relacionados tanto à movimentação da célula, quanto relacionados também à movimentação do fluido que fica do lado de fora, né? Que a gente chama de fluido extracelular. Aqui só para vocês entenderem mais ou menos que é um núcleo, tá? E aqui a gente tem membrana plasmática e cada uma dessas estruturas que eu estou apontando para vocês vai ser um cílio. Aqui nós vamos ter o flagelo, membrana plasmática e núcleo, tá? Essa é a diferença básica. Células como, por exemplo, o paramécio, que é o protozoário de vida livre, vão apresentar, na verdade, muitos cílios, né? Porque ele é um ciliado. E flagelos podem aparecer, por exemplo, em células humanas como os espermatozoides, para que essa célula consiga se locomover de uma região até a outra. Mas interessante é entender como os cílios e os flagelos são formados, porque, como eu falei para vocês, as duas estruturas são derivadas do centríolo, aquela organela que eu mostrei para vocês. Gente, seguinte, a partir do momento em que existe na célula uma necessidade de produzir uma dessas duas estruturas, o centríolo se desloca até a membrana plasmática da célula. E a partir do momento em que ela vai para essa região da célula, né, próxima à membrana plasmática, a gente chama ele de corpo basal ou ainda cinetossomo, tá? O que ele vai fazer, pessoal? Seguinte, de cada trinca de microtúbulos, 2 filamentos de microtúbulos vão começar a se alongar. E eles vão se alongar em direção à membrana plasmática. É como se essa região aqui
fosse ficar cada vez mais longa, mais longa, mais longa, e conforme ele fosse se alongando, ele vai empurrando a membrana plasmática na sua volta, né? Isso vai acontecendo progressivamente, né, até que se forme uma estrutura alongada que pode dar origem a um cílio ou a um flagelo. Como eu falei para vocês, vou fazer um corte aqui nessa região que pode ser ou um cílio ou um flagelo. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês, tá? Cortei e tô mostrando como é que é essa estrutura ali dentro. Bom, vamos de novo. Falei para vocês que o centríolo é composto por 9 trincas de microtúbulos. De cada trinca, uma dupla se alonga, né? E vai alongando em direção à membrana plasmática. Se eu cortar essa estrutura e mostrar para vocês no zoom, vocês vão ver que a gente vai ter aqui 9 duplas de microtúbulos na periferia. Então aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 duplas de microtúbulos na periferia da estrutura flagelar ou ciliar, tá? No meio do cílio, no meio do flagelo, a gente também vai encontrar mais uma dupla de microtúbulos para dar uma maior estabilidade para essa estrutura. Certo, pessoal? Então é assim que a gente forma cílios e flagelos eucarióticos. O flagelo bacteriano é uma exceção. Bactérias, né, que são procariotos, podem apresentar flagelos, mas aí não é de microtúbulo, é uma outra proteína completamente diferente da nossa, que é a flagelina. Tá, pessoal? Então não é formado a partir de centríolos, como são os cílios e os flagelos eucarióticos. Certo, meu povo? Beijão, até a próxima aula.